Vamos ouvir e tocar nossos corações. Que Jesus te ilumine, Pedro. A palavra é sua. Seja bem-vindo. Obrigado. E aí, pessoal? Boa noite para todo mundo. Muito bom rever vocês aí todos novamente, os Mercês. Enfim, é bom toda semana a gente poder ir caminhando junto a respeito dessas questões aí do Livro dos Espíritos. E é interessante, né? Porque hoje até, quando eu fui repassar assim, o estudo, né? Ontem eu estudei um pouquinho, hoje só para completar, eu falei assim, gente, mas será que é a 279 mesmo? Não está errado isso? Aí eu olhei no cartaz, olhei que eu passei para o Heraldo, para a Celinha, nossa, 9 já, assim, porque, querendo ou não, sendo assim, 5 questões, 4, 5, mas toda semana, quando vê, assim, a gente já está lá na Pedro, não 279. sei se é só no meu, você está No picotando. meu também. Tá picotando, já. sim. Assim. Desculpa interromper, mas é porque está picotando. Aqui em casa, esse computador está com problema, mas eu vou... Peraí. Agora melhorou. Mas de qualquer forma, eu vou entrar aqui no celular também, que aí não tem... Ah, E agora, estão ouvindo bem? sim. Show de bola, então. E aí, o que eu estava falando... Mas vocês estão me vendo, né, ou não? Sim. Então tá, porque senão fica ruim, né? Escutar, mas não ver, é muito ruim. Mas enfim, então, quando a gente vai conversando aí a respeito das questões e tudo mais, a gente vê assim, toda semana a gente lê 5, lê 4, lê 5, lê 4, e quando vê, já passaram-se aí várias questões. A gente ainda tem um chão grande ainda para frente para poder caminhar, mas que certamente vale aí muito a pena e que é interessante a gente ver como que Kardec vai organizando as questões, e a gente sabe que existe sim essa vida espiritual, existe sim essa relação do lado de lá, e o que a gente vai entender agora então é como é que essas relações elas vão se dando na vida espírita, né, no mundo espiritual, porque é sempre muito curioso, pelo menos eu sempre tive muito essa curiosidade, né? Porque, poxa, desencarnei. E agora? Como é que é do lado de lá? O que que acontece? Como é que é? Então, os filmes são interessantes de certa forma, né? Igual a gente tem lá o próprio filme do Nosso Lar, porque nos dão uma certa noção, assim, em imagens do que acontece de fato do lado de lá, né? Embora que, assim, a gente sabe que não é exatamente aquilo, ainda é sempre uma figura muito aproximada, vamos dizer assim, mas quando a gente pega para ler, por exemplo, a obra aí completa do André Luiz, né, os 16 livros da sua obra, a gente tem uma noção muito clara de como que se dão as relações do mundo de lá, de como que dá o socorro, de como que é o trabalho, de como que os espíritos ainda levianos, zombeteiros ou aqueles que ainda insistem em fazer o mal, como que eles fazem, como que eles pensam, como que articula, como que se dá em relação aos nossos entes queridos que já desencarnaram antes de nós, como se dá aos entes queridos que já viram que nós desencarnamos e como que eles ficam aqui na Terra. Então, esses livros abrem todas essas nossas cabeças, a nossa cabeça em relação a isso. Então, o que a gente vai fazer agora é entrar no Livro dos Espíritos, né? A gente está aí na questão 279, e vamos tentar conjugar um pouco com essas obras aí do mundo espírita, né? Que é aí a obra da vida espírita do André Luiz. Começando aí no Nosso Lar, enfim, essa sequência aí de obras que tem aí todas disponíveis na internet, tem um PDF também para quem não tiver o livro físico, enfim. Bom, então a gente parou aqui na 279, e aí o Kardec pergunta o seguinte: todos os espíritas têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam? Então, ou seja, desde que a gente é gente, a gente se divide em grupos, se divide em sociedade. Na verdade, isso começa na civilização há 4.000 anos atrás, lá na Mesopotâmia, onde as civilizações começam a se organizar também em sociedade, começam a se organizar em grupos, em coletividade,
e aos poucos elas vão formando. E a gente percebeu já a própria classificação nas perguntas passadas lá no Livro dos Espíritos, quando a gente fala ali das terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem, e aquela forma metódica que o Kardec organiza, né, isso depois subdivide em classes de espíritos, ele faz essa classificação justamente porque é como que os espíritos pensam, o que fazem a eles, né, a serem classificados daquela forma, ou seja, eles estão praticamente no mesmo estágio, no mesmo pensamento, na mesma vibração, na mesma sintonia. Então, os espíritos neutros que estão ali na terceira ordem, todos eles são indiferentes, eles não fazem nem o bem, mas também não se comprazem no mal. Enquanto que, por exemplo, os espíritos superiores, eles já se ocupam muito mais no trabalho do bem, já se desprenderam um tanto quanto da matéria, e aí por isso que eles estão e formam ali uma classe específica dentro dos espíritos. Então a gente vai se organizando assim em sociedades, em grupos, em afinizações, de acordo com a nossa própria faixa vibratória. E aí o que o Kardec quer saber é o seguinte: esses grupos que a gente já viu, que tem de primeira ordem, segunda, terceira, todas essas classificações, eles podem ir e vir livremente, um pode entrar na área do outro, vamos dizer assim, ou isso não acontece? E aí os espíritos esclarecem a gente muito bem nessa parte. Eles dizem o seguinte: os bons vão a toda parte, e assim deve ser, para que possam influir sobre os maus. Ou seja, os espíritos superiores, os espíritos puros, eles têm passe livre. Eles vão onde quiserem, quando quiserem, né? E é mais incrível ainda, por terem todas essas possibilidades, aí é que eles respeitam ainda mais a hierarquia e a autoridade de cada um especificamente. Então, por exemplo, aqui ele fala, né, para que possam influir sobre os maus. Eu não me recordo agora certinho os detalhes, mas eu lembro da moral da história. Mas vamos supor que aqui em Juiz de Fora está precisando de um socorro específico para um espírito ali que assim está passando por uma dificuldade muito séria, está precisando de auxílio, está precisando de socorro, e tem um espírito às vezes muito superior, muito distante, que é o que toma conta da reencarnação daquele espírito necessitado. E aí ele fala: olha, preciso destacar alguém para que possa prestar o socorro que eu preciso. Ele próprio teria condições, se fosse o caso, de sair de onde ele estivesse, pode ser do outro lado do mundo, onde quisesse, e vir aqui prestar o socorro e prestar o auxílio que a pessoa precisa. Mas se essa pessoa está dentro de uma determinada área, onde tem um espírito responsável por aquele tipo de socorro, ou quiser ali para aquela região, ou para aquela cidade, ou por aquele bairro, ou por aquela rua, e que é capaz de resolver o problema, esse espírito superior pede àquele que é o comandante, vamos dizer assim, naquela região, para que ele preste o socorro e resolva a situação da melhor maneira possível. Então a gente vê que os espíritos, eles, quanto mais puros e mais evoluídos, o respeito, a harmonia, o amor e a amizade entre eles é muito forte. Mas os espíritos superiores, os espíritos bons, eles podem ir e vir onde quiserem, da forma que quiserem, para que possam influir sobre os maus, sejam através de conselhos, seja prestando socorro, seja livrando de alguma ameaça, seja tentando intervir para que eles possam prestar o serviço que for o caso ali, né? E aí eles continuam dizendo que as regiões, porém, que os bons habitam, estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não as perturbem com as suas paixões inferiores. Ou seja, os bons, eles podem ir onde quiserem, da forma que quiserem. Agora, o contrário não é verdadeiro, ou seja, os espíritos inferiores, né, os espíritos imperfeitos, eles ainda não conseguem ir aonde eles quiserem. Então vamos pensar na gente mesmo. Tô doido para ir lá na colônia Nosso Lar, tô doido para ir conhecer o mundo ditoso e feliz. Eu tenho condição de ir? Não tenho condição de ir, sem chance. Acho que alguém tinha levantado a mão. Era eu, Pedro. É que quando Sim. eu levantei a mão e você falou o que eu ia falar, foi muito interessante, que a gente não tem condição de ir a determinados lugares. E por que será? Já que os espíritos imperfeitos não podem ir, as regiões superiores estão interditadas a eles,
Por que será que eles chegam até nós? Tá perguntando para mim? É. Ah, entendi. Então, por que os inferiores chegam até nós? Porque nós ainda estamos vibrando na mesma faixa evolutiva, basicamente, do que eles. Então, por exemplo, por que a obsessão existe? Não é porque simplesmente em nós ainda há um canal de contato que faz com que aquele pensamento que o espírito obsessor, vamos chamar assim, influi na gente, ele encontra ressonância, ou seja, ele encontra algo aqui dentro de mim que faça com que desperte, e aí eu consigo entrar naquela faixa vibratória, né? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, porque eu estava prestando atenção em outra coisa aqui, mas não sei se era isso, Sarinha. Respondeu sim. Ô, Pedro, rapidinho. Obrigada. Trava o microfone da Ondina, tá? Não, Ah, não me beleza. É incomodou, porque não, eu mas estou em tá duas aberto. telas aqui, tá um Isso. pouco difícil, mas vai dar Aí, certo. Se alguém quiser falar, pessoal, me ajuda aí olhando as mãozinhas, que aqui para mim tá um pouco ruim de olhar, mas aí vocês vão me ajudando aí, abre o microfone, fica à vontade, tá bom? Então, a gente percebe então dessa forma que os espíritos inferiores ainda não conseguem ir para onde querem e da forma que quiserem. Mas isso também é explicado lá no capítulo 14 do livro A Gênese, né, que é uma das obras aí do Pentateuco, onde o Kardec, nesse capítulo 14, ele vai estudar sobre os fluidos. E aí, quando a gente estuda sobre os fluidos, e a gente também já passou por isso aqui no Livro dos Espíritos, a gente percebe o seguinte, que o perispírito denso, ele não suporta as vibrações das regiões celestes. Então, nós não suportamos as vibrações mais elevadas que existem no planeta Terra. A gente não consegue ficar. Imagina só quando a gente acorda. Minha mãe tinha um ótimo hábito de quando ela ia me acordar para a aula, eu lá em Barbacena fechava tudo, cortina, porta, aquele breu total e tudo mais. Minha mãe, quando ia acordar e que eu não costumava acordar cedo e tinha algum problema e ela ia me acordar, o que ela fazia? Abria a porta do quarto, acendia a luz, levanta que está na hora. E aí, a hora que a luz acende, minha pupila assim, quase que fecha e não consigo nem olhar, viro, cobre com a coberta. Por quê? Porque aquela luz ofusca o nevoeiro, né? Aquele breu que eu estava dormindo. E aí a gente pode usar essa metáfora para fazer uma comparação com essa densidade, né? E essa luz que os espíritos puros possuem. Então, quando eles vão para algum local, por exemplo, vão ser recolhidos ou vão ser levados ao centro espírita para poder ter socorro, ou qualquer outra instituição que for, eles não é jogada aquela luz direto. Aí acontece como esse despertamento? Abre uma luzinha, eles vão percebendo uma coisa ou outra, porque se abrir, por exemplo, o Fé e Caridade para aqueles espíritos em socorro, assim como outros espíritas ou outras instituições religiosas, eles não suportam aquela luz. Então, existe todo esse processo de adaptação e de despertamento também, preparação fluídica, para que esses espíritos possam ir em determinados locais, né? Mas quem comanda tudo isso são os espíritos superiores mesmo. Pedro, o Tiago quer falar. Ótimo, TT vai me ajudando aí. Tiago. Pedro, boa noite, né? Você comentou sobre esse negócio da luz, né? Sobre que a gente não consegue olhar para os espíritos mais elevados por causa da sua luz. É até um pouco curioso, porque a gente também não consegue olhar para o sol, né? E o sol é algo, tipo assim, forte, tem uma luz muito forte. Se os nossos olhos já reclamam para uma lâmpada e para o sol a gente mal consegue olhar, tem que estar com proteção. Imagina um espírito superior. É algo assim, vai ser muito mais difícil de ver. Com certeza, é verdade mesmo. A gente já percebe isso na própria natureza, né, Tiago? Ó, Luciane e depois a Leci. Vamos lá, Luciano. Fala, Pedro, boa noite a todos. Eu estou aqui com um pedacinho do Caminho, Verdade e Vida, né, que eu tenho passado por ele às noites. Aí eu vou ler para você uma situação oposta, olha. Não podíamos ter com o Salvador, em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traço de sensacionalismo. Então, ou seja,
o mestre veio até nós, né? Então, a situação inversa, né? Se modificou, né? E veio ter conosco. Exatamente. Os superiores podem vir, né? Por mais que seja super sacrificante, foi para ele, por toda a questão evolutiva, não vou nem entrar nesse mérito, porque a gente não tem nem cabedal para entrar nesse mérito também, mas você vê que tem esse movimento, né? E a gente não pode esquecer nunca que nós estamos mergulhados em Deus, né? O fluido cósmico universal faz com que Deus preencha todos os locais e todos estão mergulhados nele, né? Muito bonita essa passagem aí. Leci. Ô Pedro, eu me lembrei, quando você falou aí da luz, né, desses espíritos, me lembrei de Paulo de Tarso, né, quando Jesus apareceu lá, né, a luz dele, até cegou ele, não foi isso? Ótimo exemplo, cegou a luz, né? A luz de Jesus ofuscou a visão aí de Saulo de Tarso, né? Então, você vê, não conseguia enxergar. Então, aí fica já uma outra recomendação de leitura também, né? Do livro Paulo e Estevão, que vai narrar aí os detalhes todinhos dessa conversão de Saulo a Paulo, né? Quando ele passa ali pelo portal de Damasco, ele cai do cavalo, fica cego, é levado ali para a cidade até que lá acontece uma situação, uma pessoa vai o encontrar e vai aí dar a sequência, né? Não vou contar o desfecho, mas você vê, é uma luz também que ofusca, né, a visão, muito bem lembrado da Alessi. E para poder também complementar com outros exemplos, lá no próprio livro Nosso Lar, narra lá um momento em que a gente sabe que tem lá essas colônias espirituais, esses prontos-socorros, como tem lá o Nosso Lar mesmo, e aí o André Luiz, né, depois que ele foi socorrido, que já estava lá e estava visitando alguns locais, eles têm uma passagem e da mesma forma que uma cidade, vamos pensar nas cidades antigamente, que tinham aquela muralha, toda uma proteção em volta, né, da cidade. Lá no Nosso Lar também tem essa muralha que fica em volta da colônia e tem os espíritos que ficam ali para poder justamente tomar conta, vigilar. Tem toda essa questão de segurança também, porque nas próprias obras do mundo espiritual a gente percebe que tem os conflitos, tem as ameaças, tem as pessoas que tentam destruir as instituições, enfim. Então lá eles têm essa muralha e tem os espíritos que ficam ali tomando conta. E aí o André Luiz estava lá quando eles percebem que ali perto daquela muralha se aproximava um espírito de, de uma mulher que, enquanto ela estava encarnada, ela tinha assassinado vários bebês que estavam próximas a ela. Então, não só bebês dela, como de outras pessoas também ali perto, enfim. Ela pegava e assassinava mesmo de diversas formas. E aí ela vinha se aproximando da colônia. E aí a gente pensa o seguinte, poxa, mais do que justo ela entrar na colônia, porque, poxa, um espírito desse, todo completamente atormentado, precisa de auxílio, precisa de socorro, precisa de tratamento. E aí a vigilância não permitiu a entrada dela. Tiveram pedidos lá de dentro, mas a vigilância falou: olha, ela ainda não pode entrar aqui na colônia espiritual, porque ela ainda não foi tocada pelo verdadeiro arrependimento. E aí, o intuito dela entrar aqui na colônia agora só iria causar conflitos, desavenças, ia perturbar todo o ambiente. E aí eles ainda fazem uma analogia, né? Como se fosse entrar um tigre feroz no ambiente onde todos ali estavam em preces, em orações. Ou seja, não é compatível um ambiente ao outro, né? Então, a gente percebe que até para a pessoa perceber o socorro e aceitar o socorro, tem que ter o arrependimento, ela tem que estar preparada, tem que sintonizar, porque se acontece de antecipar, vamos dizer assim, esse processo, acaba aí naturalmente prejudicando não só a pessoa, porque não vai surtir efeito, mas prejudicando todo mundo que estava ali nessa colônia, né? Então, olha como é que esses detalhes são complicados, ou seja, o próprio espírito ali, por mais que tentasse, por mais que quisesse, não conseguiria ingressar. Agora, enquanto os espíritos superiores podem ingressar ali de qualquer forma, na hora que quiserem, né? TT, mais alguém levantou a mão? Ou a gente vai para a próxima? Leci. Se não abaixou a mão.
Verdade. Eu já tinha entendido. Ah, Desculpa tá. aí. Agora sim, isso aí, Leci. Não, sem problema. Pronto. Tranquilo. Bom, então tá. 280. De que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos, né? Como é que eles se relacionam? Os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É uma missão. Ou seja, né, é uma própria missão, ou seja, eles fazem disso o propósito da vida deles, que é justamente de ajudar, orientar, esclarecer, combater essas más tendências, reencarnar se for preciso, várias vezes, né, para que as famílias ali se reafinizem, se harmonizem, que exclua todo aquele passado delituoso, que um aprenda a perdoar o outro, que aprenda a abnegação, o amor, a benevolência, enfim. Então, a gente precisa sempre lembrar que cada um está num estágio diferente. E eu me encontro no estágio, a Celinha em outro, a Tetê em outro, o Luciano em outro. Cada um está num certo nível de evolução. Uns vão ser mais evoluídos do lado moral, outros do lado intelectual. Uns vão estar mais à frente, outros um pouco mais atrasados. Não importa. O que importa é que o conselho e a presença desses bons espíritos estão ali pacientemente cuidando e velando a cada um de nós. Então, quando eu estava lendo essa questão, isso me fez lembrar a parábola da semente, né? Onde o semeador saiu a semear. Umas vão cair no solo seco, outros na pedra, outros vão ser abafados ali pelos espinhos, outros, as raízes são fracas, né? Não vai ter profundidade, não vai conseguir vingar, enquanto que algumas vão cair ali no solo fértil e vão conseguir germinar, vão conseguir se transubstanciar, e aí, naturalmente, vão começar a dar os frutos, né? Então, o mais importante, por onde a gente estiver, é a gente semear essas boas palavras, as lições de Jesus. Ainda mais cedo, a gente fazia um evangelho, até fazia com o Luciano também, onde a gente estava, a pessoa, né, trouxe um caso que ocorreu recentemente, que está sendo muito repercutido, e aí depois a pessoa acabou, uma das familiares, ele acabou se suicidando e tudo mais, porque não entendia justamente essa questão da continuidade da vida, não conhece, assim, estava se questionando onde Deus estava, que matou o filho, e o filho e o marido morreram. Ou seja, a pessoa estava ali completamente perturbada, não entendia as razões, desacreditava de Deus. Então, veja bem, o Espiritismo, o nosso papel não é converter as pessoas ao Espiritismo, mas sim levar a todas as pessoas as leis imortais, as leis divinas que regem todo o planeta, que é a imortalidade da alma, que o amor nunca se acaba, que os laços de mãe, de filho, de marido, de mulher, das pessoas que a gente ama, não se acabam com a morte do corpo físico. Eles continuam, né? Um momento de passagem, que por enquanto não vai ter mais aquele contato físico, mas que futuramente, quando for possível, as pessoas vão se reencontrar. E o suicídio, na verdade, não é uma forma de se aproximar e encontrar com aqueles que amam e que já desencarnaram antes de nós. Muito pelo contrário, é um movimento que muitas vezes dificulta e até mesmo afasta, prolonga esse tempo de reencontro. Então, por onde nós passarmos, nós temos que dar esse testemunho verdadeiro de própria conduta, de conhecimentos que nós já adquirimos na doutrina espírita, a fim de que onde essas sementes forem caindo, cada um consiga ali absorver um pouquinho e ver o que faz sentido para a própria pessoa, né? Então, esse é o nosso papel enquanto trabalhadores do bem, vamos dizer assim, né? E aí, a gente leva às almas somente aquilo que elas podem suportar. Tem gente que quer, por exemplo, tem pessoas que vão no centro espírita que querem revelações, querem saber, por exemplo, o que eu fui na última encarnação, quem que eu era 200 anos atrás, quem que minha mãe é, quem que meu pai foi, não sei o quê, mas não cuida da sua própria moral, às vezes não está dando conta nem de lidar da vida atual, da reencarnação atual, e fica preso às questões passadas, às questões de reencarnações passadas ou muito apegadas no futuro, né? O que eu vou ser, o que vai acontecer, enquanto que o Kardec sempre orienta a nós, né, que se reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para domar as más tendências. Então, nós não podemos nos apegar ao passado, nem ficar
ansiosos ao futuro, mas sim se preocupar com o agora, com o que a gente pode fazer no dia de hoje, né? Então, é isso. E aí, para a gente lembrar, já que a gente está falando tanto do nosso lar também, quando o André Luiz ele desencarna, e desencarna aí como suicídio indireto, né? Ou seja, não foi aquele suicídio em que há diretamente o ato de passagem, mas sim que foi um descuido ao longo aí de vários anos com a parte da saúde ali dele. E aí ele, quando desencarna, ele vai, obviamente, para um umbral, aquele período, né? Aquele processo onde as almas ficam ali em transição. E durante 8 anos, o ministro lá de Nosso Lar, ele ia visitar o André Luiz lá no umbral, faziam as preces lá para ele no umbral, e ele simplesmente, assim, não nem se tocava, nem percebia que aquele ministro estava lá, e ele ia em função da mãe do André Luiz. Aí é que é bacana, né? Como é que a gente existe esse respeito, essa parte hierárquica, né? Porque depois, na continuidade da obra, a gente percebe que a evolução da mãe do André Luiz é muito alta. Ela nem ficava no mundo lá na colônia nosso lá, ela já habitava outros mundos mais ditosos. E aí, em gratidão e também em respeito a essa mãe, o próprio ministro ia lá fazer as orações, tentar socorrer o André Luiz, e ele, durante 8 anos, não percebia, né? Até que ele um dia se tocou, percebeu, caiu em si em arrependimento, fez a sua oração, e aí percebeu o auxílio, e aí percebeu a ajuda. Então, o nosso papel não é de violentar as consciências, né? É simplesmente de ir semeando a cada instante, até que a própria pessoa decida fazer a sua mudança interior, decida se abrir às verdades espirituais, e aí ela própria vai encontrar os caminhos e os recursos, e nós estaremos ali, assim como os nossos guias e mentores estão ao nosso lado, só esperando o nosso desejo, a nossa boa vontade, firme e persistente, porque aí para eles é uma missão e um privilégio poderem nos conduzir na senda aí do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, para eles é uma felicidade muito grande, que a gente saiba aproveitar essa boa vontade deles e paciência com a gente, né? Algum comentário? Ou vamos para 281? Vamos lá, então. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? Aí, o que a Celinha tinha perguntado, mais ou menos, né? Por que esses espíritos ainda conseguem também ter contato com a gente? Por que eles se comprazem com isso, né? A gente sabe, por exemplo, viu lá nessa classificação dos espíritos, que existem aqueles levianos. Eles muitas vezes não querem nem fazer o mal a nós, mas eles ficam fazendo a gente de joguete, vamos dizer assim, né? Simplesmente assim, para poder rir da gente, rir. São espíritos levianos. Então, o que compraz, né, esses espíritos a isso? E aí os espíritos esclarecem que é pelo despeito que lhes causa o não terem merecido estar entre os bons. Ou seja, se eles ainda não estão entre os bons, eles não querem também que outras pessoas ou que nós não ficamos junto dos bons. É aquela história, né? Que eles querem formar a panelinha deles. Eles não querem ir, mas também não querem que ninguém vá. Ou seja, fica recluso aquilo ali, né? O desejo que neles predomina é o de impedirem, quanto possam, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Ou seja, o objetivo é retardar o nosso próprio progresso, né? Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Ou seja, eles tenham aquele mundo deles. Percebe que esses espíritos a gente vê não só nos relatos dos livros, mas nas próprias reuniões mediúnicas, esses espíritos que ainda se comprazem no mal, eles têm o próprio mundo deles e eles acreditam que tudo que existe é aquilo que está no mundo deles. Ou seja, é uma completa ilusão. Eles se acham muito maiores do que são, que têm muito mais poderes do que realmente têm, de que tudo gira em torno deles, quando de fato nada gira em torno deles. É um mundo completamente à parte, completamente ilusório, e que eles querem, na verdade, que nós mesmos ficamos naquele joguete, ficamos naquela
realidade. Ou seja, aí os espíritos acabam, né? Isso não se dá também entre vós? Ou seja, quando a gente experimenta alguma coisa, vê alguma coisa, a gente quer que todo mundo fique ali, siga a gente. Quando a gente tem alguma coisa que acredita que aquilo é a verdade mais pura, todo mundo, eu vou tentar convencer todo mundo de que aquilo é o que existe. Então, por exemplo, se eu vejo essa blusa aqui como amarela da seleção brasileira, eu quero que todo mundo entenda que isso aqui é da seleção brasileira. Se chegar alguém e falar que esse amarelo não é amarelo, é branco, eu vou falar, não, é amarelo, tem que ser amarelo, tem que ser amarelo. Ou seja, eu quero impor ao outro a minha verdade, o meu jeito. Isso é só um exemplo, é obviamente que não vai mudar essas cores, mas é porque eu quero impor ao outro aquilo que eu entendo como verdade, aquilo que eu acredito, e ao meu círculo íntimo, né? Então, é isso, é o despeito que eles encaram de simplesmente não querer ver ninguém progredir, né? E aí, como que a gente lida com esses espíritos também? Como é que a gente enxerga isso? Porque a nossa própria, a nossa própria evolução vai fazendo com que a gente vá enxergando essas situações com uma outra visão, com um outro olhar. Antigamente, vou dizer assim, quando eu entrei na doutrina espírita, eu confesso que eu morria primeiro de medo dos espíritos, assim. Aí que eu fico pensando, a gente é espírita e tem medo de espírito, como é que pode um negócio desse, né? Então, assim que eu entrei na doutrina espírita, eu tinha medo dos espíritos. Se alguém falasse assim, eu vou materializar aqui na sua frente, eu sairia correndo com certeza, porque eu não tinha instrução, não conhecia nada, enfim. Hoje, só para deixar claro, não tenho medo, tá, gente? Mas era natural e isso se dava há muito tempo. E aí, quando eu fiquei sabendo sobre o Evangelho no Lar, eu custei a começar, e na época eu nem consegui dar muita continuidade, assim que eu entrei na doutrina espírita, mas comecei. E aí eu fiquei sabendo depois que nos Evangelhos no Lar, os espíritos obsessores, muitas vezes eles estavam lá presentes comigo no Evangelho no Lar, faziam o Evangelho no Lar para que eles pudessem ser socorridos e tudo mais. E aquilo para mim foi um choque assim de realidade muito grande, porque a única coisa que eu queria é que os obsessores não ficassem lá dentro de casa. Eu queria que eles saíssem, que eles sumissem. Não enxergava aquilo como um posto de auxílio. Assim como tem uma charge, por exemplo, que de vez em quando roda aí nos grupos espíritas, de que quando tem lá uma casa, né, dois espíritos ali, zombeteiros ou os espíritos maus, caminhando assim, por um breu. E aí tem uma casa, e daquela casa, da janela daquela casa, sai uma luz amarela muito forte. E aí os espíritos falam assim: olha, ali não dá para entrar, porque eles estão fazendo o evangelho no lar. E sim, é verdade. O evangelho no lar serve como proteção, como auxílio, como reequilíbrio dos nossos ambientes domésticos, para nós mesmos e para os nossos familiares. Mas se a gente ir mais a fundo, é um pensamento um tanto quanto egoísta, porque a gente não pode enxergar esses espíritos levianos, ou zombeteiros, ou ainda que se comprazem no mal, como esses espíritos que assim, poxa, sai para lá, some, não quero saber. E sendo que muitas vezes nós temos os recursos para auxiliá-los, nós sabemos que temos o compromisso, por exemplo, com a prática do evangelho no lar, que nós temos um anjo guardião, um espírito protetor, que coordena todo o trabalho do evangelho no lar, e ele vai falar assim: olha, tais espíritos podem entrar porque vão receber o socorro. Tais espíritos não podem entrar porque aqui não é o local e não vai ter o socorro aqui. Vamos direcionar direto para um centro espírita, vamos direcionar direto para tal coisa. Então, o Calderaro, ele tem uma frase para o André Luiz, lá no livro No Mundo Maior, que também é um dos livros aí dessa coletânea de instruções do mundo espiritual, que ele diz assim, a André Luiz, que para a gente se transformar em trabalhadores do bem, em auxiliares do bem, é preciso compreender a perversidade como a loucura, a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. Porque quando a gente faz esse olhar diferente, né, da perversidade como loucura, da revolta como ignorância e o desespero como enfermidade, a gente consegue auxiliar as outras pessoas. Porque, por exemplo, se a gente vê uma mãe revoltada porque o seu filho desencarnou, e aí às vezes a gente julga, né? Nossa, lá, ó,
é espírita e está lá revoltada porque o filho desencarnou, não está sabendo lidar com isso. Poxa, que isso? Como é que fica a nossa empatia? Como é que fica o nosso consolo? Muitas pessoas, às vezes, nem têm de fato o conhecimento. Ou seja, às vezes ainda é uma certa. Não tem esse contato com a doutrina espírita, não acredita em nada. E nós ficamos simplesmente julgando e a pessoa desconhece tudo aquilo que nós conhecemos. Né? E a gente acha que o que nós conhecemos, todos os outros conhecem e lidam da mesma forma. Então é preciso mudar como que a gente enxerga sempre essas outras pessoas e sempre esses espíritos obsessores ou que se comprazem no mal, né? Luciano. Ai, Ô Pedro, só para terminar, que daqui a pouco eu tenho que ir para dar aula, mas ainda pegando o exemplo e o gancho de tudo que está sendo falado agora, olha só, ainda falando do mestre, olha, homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Né? Então, seja, todos estavam com eles, né? Com ele, né? Todos estavam com ele. E ele ia sem medo. Não sei se a gente está nesse patamar, com certeza não, né? Mas não precisamos ter tanto medo assim também, né? Pois é, e aí, se a gente tem Jesus como nosso mestre, nosso modelo e guia, o que aconteceu quando ele foi jantar lá na casa de Mateus? Lá estava Mateus, estavam os publicanos, todas as pessoas que eram mal vistas, né, pela sociedade na época. E aí os fariseus ficaram completamente irados, né? Olha só o mestre de vocês indo jantar com as pessoas de más índoles, com os publicanos, com os cobradores de impostos. E aí Jesus dá aquela lição grandiosa, né? Eu não vim para os que estão sãos, mas para os doentes. Olha o exemplo que ele dá, né? Então, o fato é que não existe mal nenhum que resista ao bem, né? E a verdade em todo lugar, em todo canto, quando chegar a hora, ela vai surgir e vai se perpetuar aí na eternidade, né? Então, é muito bom o exemplo, sim. E ainda nessa pegada também, né? Essa questão das reencarnações, dessa vida do mundo espiritual e tudo mais, eu me recordei de uma passagem também, e aí, por isso que a encarnação é tão bacana, assim, essas oportunidades que nós temos de crescimento, e de fazer o bem, né? Se a gente pode fazer alguma coisa, por isso que na doutrina tem esse lema: fora da caridade não há salvação. Então, o Chico, durante muito tempo, quando ele ia a Goiânia, durante aí 10 anos, ele visitava o Hospital Colônia Santa Marta, que fica lá em Goiânia. E é um hospital completamente só, se não me engano, é só de hanseníase mesmo, de pessoas que tinham essa doença. E aí ele percorria ali todos os pavilhões, todos os hospitais, tinham pessoas ali também espíritas que acompanhavam eles, né? Vamos dizer assim, um trabalho similar ao que a gente fazia aqui no Naneri, vamos dizer assim, só para facilitar, que a gente ia nos pavilhões, aplicava o passe, conversava com todo mundo, enfim. Então o Chico, ele fazia isso. E lá ele tinha um pavilhão, vamos dizer assim, que era o preferido dele, no sentido de pessoas que eles gostavam de visitar. E aí, nesse pavilhão, as pessoas tinham ali diversos distúrbios, sobretudo os distúrbios mentais, né? E aí o Chico, quando ia para esse pavilhão, ele falava assim para as pessoas que acompanhavam ele, né? Olha, agora chegou a hora de nós visitarmos as grandes rainhas do passado, que não souberam respeitar os poderes que lhes foram outorgados e têm na sua mente ainda arraigada como se estivessem ainda nesses momentos, porque elas mesmas, mesmo estando em outra reencarnação, uma encarnação de resgate, elas estavam preparando-se ali para a libertação do seu próprio espírito, né? Então ele chegava nesse pavilhão, as mulheres, elas estavam ali completamente com diversos distúrbios mentais, diversas doenças, e aí era curioso porque o pessoal que ia com ele conta que muitas vezes eles iam com bijuterias. Então, por exemplo, pegavam um colar cheio de bolinhas, cheio de pérolas, de bolinhas mesmo, bijuteria, coisa
vagabunda, vamos dizer assim, mas que aquelas pessoas elas estavam num estágio mental tão complicado, tão distúrbio, que essas mulheres elas enxergavam aquelas bijuterias que não valiam nada como colares de pérolas que elas tinham em outras épocas. Então, hora que elas viam aqueles colares, elas ficavam assim maravilhadas, pareciam que elas saíam daquele distúrbio mental, se viam ali com o seu colar de pérolas e adoravam, e aí recebia o grupo todo muito bem. Era vamos dizer assim, era a brecha que eles tinham para que essas mulheres ficassem serenas, ficassem tranquilas e que o bem ali pudesse atuar. Era um momento assim de recepção deles, né? Então, era a brecha que o pessoal ali encontrava para que pudesse fazer o trabalho. E eles contam que era impressionante, porque mesmo ali entre todas elas, tinham diversos tipos de mulheres, altas e baixas, gordas e magras, mas todas elas ali ainda possuíam como atitude aquela presunção, aquela ostentação assim de poder, de humilhação, de esnobar as outras pessoas, aquele requinte bem de rainha mesmo que se deslizou, sabe? Então eram uns traços ali de personalidade. Mas ali, aquela história, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então o amor, ele sempre vai cobrir uma multidão dos pecados. Então eles iam, intercediam por essas pessoas, e elas estavam ali na reencarnação de resgate, né? E aí a gente se lembra de como que era, de fato, a realeza de Jesus. Porque a gente percebe que a realeza dele é completamente diferente dessas que a gente vê em filmes, né? Não tem castelos, não tem orgulho, não tem vaidade, não tem ego, não tem pérolas, não tem nada disso, né? O que ele quer é que justamente a gente siga as leis e que ame ao próximo como a si mesmo, né? Então, o trabalho no bem é muito bacana. E aí o que a gente tem que fazer, na verdade, ao invés de os maus, né, ficarem tentando puxar a gente para o lado deles, é a gente tentar puxar eles para o lado do bem, a gente se colocar no trabalho do bem e fazer o movimento contrário, tentar puxar eles para o nosso lado, né? Show de bola. O Luciano vai dar aula agora. Vamos lá. 282, é isso? É, né? Bom, como se comunicam entre si os espíritos? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. Domingo, lá no Fé e Caridade, a gente teve uma palestra sobre a língua, e aí a palestrante, eu não me recordo o nome dela, ela foi mostrando para nós como que assim foram milhões e milhões de anos para que o homem pudesse ter a condição de chegar a desenvolver todo esse sistema de fala, ter toda essa preparação craniana, de postura e tudo mais, para que ali começasse a emitir os sons e conseguisse, enquanto nós estivéssemos encarnados, falar um com outra pessoa, né? E aí a gente fica vendo a doutrina espírita e quando lê as obras a gente entende como que se dá isso no mundo espiritual, né? Que é de uma maneira muito mais fácil e muito mais simples, mas que essa evolução correspondia à nossa própria evolução há milhões de anos atrás. Então, lá no mundo espiritual, como é que eles se comunicam? A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão de seus pensamentos, como para vós, o ar é o do som. Então, quando a gente fala, se não tiver o ar para poder conduzir essas vibrações, essa onda, a outra pessoa não consegue captar o que a gente está falando. Então, se a gente tampar a nossa boca para a pessoa não conseguir fazer a leitura labial e não tiver ar, a pessoa não vai ouvir. Então, para que os espíritos possam se comunicar entre eles, como é que eles fazem? Eles emitem pensamento. Ou seja, o meu pensamento está chegando lá na celinha. E o que leva o meu pensamento até a celinha? É o fluido cósmico universal. Então, é ele que faz esse papel de transmissão dos pensamentos de um espírito para o outro. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos
se correspondem de um mundo a outro. Ou seja, se nós sabemos que tudo está imerso no fluido cósmico universal, se todos os planetas estão imersos ali, a gente sabe naturalmente que é possível se comunicar e entrar em comunhão de pensamentos com qualquer espírito em qualquer parte onde ele estiver e nós estivermos. É por isso que quando Jesus fala, quando quiseres orar, entra no seu quarto em segredo e faça a sua prece que o Pai Celestial escutará, é porque em qualquer instante, em qualquer lugar que nós conseguirmos atingir a frequência e fizer a oração com coração, com fé e com sinceridade e humildade, a nossa prece vai chegar onde a gente quiser. Por isso que, certas vezes, os espíritos falam que, independente do que aconteça, Jesus sabe de cada um de nós e sabe cada coisa que a gente pensa. Por quê? Porque justamente isso, é o fluido cósmico universal, leva esses pensamentos, né? Eu acho que o Zé Carlos tinha levantado a mão ou foi Eu sem acho querer? isso que eu ia falar. Eu não vi. Zé, você quer comentar alguma coisa? Bom, É que o microfone está desligado. Obrigado, é. É. E a mão não está ligada, não. Tá. Levantou, mas... às vezes deve ter sido sem querer. Se quiser também, pode ficar à vontade aí para poder levantar a mão, né? Então, basicamente funciona assim, né? A gente pensa, precisa da vontade para poder transmitir, né? Tem que ter essa vontade. Acontece a transmissão do pensamento ali pelo fluido cósmico universal, e aí a outra pessoa faz a recepção do pensamento. Então, que processo é esse que a gente está narrando? É o processo da mediunidade também, né? Como é que a gente passa as comunicações, vamos dizer assim, por exemplo, pela intuição ou pela psicofonia? Aí levantou de novo, Pedro. Agora sim, conseguiu ligar. Pedro. Pode falar, Zé. Me parece também que pela coloração de uma pessoa você consegue distinguir o que ela está querendo te dizer. A aura da pessoa, né, reflete de acordo com a coloração. Não tem isso também? Tem, com certeza. A própria coloração da aura da pessoa vai dizendo ali a frequência do que ela está vibrando e o que ela está pensando também, né? A gente é muito bem colocado, Zé Carlos, porque os nossos pensamentos, eles não são só frases ou só ideias, né? Essas ideias, do ponto de vista espiritual, elas formam aquelas imagens, que eu esqueci o nome agora, se alguém lembrar e quiser falar, pode falar, mas há aquela formação dessas ideias em formas de imagens, e aí, de acordo com o que a pessoa está pensando, essas imagens também podem aparecendo. Então, por exemplo, se ela pensa no bem, está fazendo uma oração, está conectada ali com o alto, ela vai mostrar uma coloração provavelmente mais para ir para o violeta, para o azul, para essas cores assim, e podem se formar imagens como flores, como luzes, como pétalas caindo do céu, alguma coisa nesse sentido. Quando a pessoa, por outro lado, pensa ou está com raiva, com ódio, desejando vingança, mágoas, ressentimentos, qualquer coisa que for, a aura dessa pessoa vai ficando acinzentada, preta, essas cores mais nebulosas, e as imagens que podem ser formadas são diversas. Escorpiões, aranhas, essas imagens assim, essas são as mais leves, né? Eu não quero nem entrar nesse assunto, para não dar nenhum tipo de sugestão, mas a gente sabe que esses pensamentos eles vão sendo formados também, e vão formando essas imagens. Então, se a gente sabe que a gente tem diversos pensamentos no dia, o que a gente pode fazer? É óbvio que na nossa condição ainda não é possível só pensar o belo e o bom. Tem hora que a gente pisa na casca de banana, tem hora que a gente escorrega, tem hora que a gente se irrita à toa, tem hora que a gente condena à toa, tem hora que a gente julga à toa. E aí o que acontece? O importante não é um pensamento em si. Então, nossa, tô lá criticando a TT porque ela tá de rosa. Opa, esse pensamento passou e ele tem que sair, eu tenho que substituir esse pensamento. Ah, não, mas a TT ficou tão bem de rosa,
enfim, muda, pensa em outra coisa. O que não pode fazer é que esses pensamentos negativos, esses pensamentos perversos ou ruins, tomem morada nas nossas mentes. Porque quando a gente se prende a esses pensamentos negativos, aí a obsessão encontra campo fértil para poder semear ideias, a gente vai se prendendo a esses pensamentos, e aí começa todo o processo de obsessão, e aí vai se agravando quanto mais a gente pensa nisso. Por isso, Jesus nos recomenda sempre: vigiai e orai. Por quê? Vigiai porque sabe que na nossa condição não vamos ter só pensamentos bons. E se esses ruins aparecerem, quando eles aparecerem, entrar em oração, muda o pensamento, muda a forma de pensar, muda a sintonia, porque o importante é se livrar desse pensamento ruim, pedir perdão, pedir auxílio e aí sintonizar na nova faixa vibratória, né? Então, é isso, o Zé Carlos, aí sobre o pensamento, né? Você colocou muito bem. E a mediunidade também é isso. A mediunidade é a transmissão de pensamentos, né? Assim, por exemplo, a intuição é exatamente esse processo, onde os nossos próprios guias e mentores, através da vontade, eles pensam e mandam para nós esses pensamentos, os conselhos que eles querem dar. E aí, quanto maior a moral também, maior vai ser esse processo entre os homens, né? À medida que nós formos se tornando cada vez melhores e tudo mais, naturalmente esse processo aqui mesmo na Terra, no mundo já de regeneração, daqui a pouco, bem mais para frente, a gente vai poder sim fazer essa telepatia, né? Essa comunicação pelos pensamentos. A gente já percebe que isso hoje mesmo já ocorre de forma muito tranquila, né? Hoje mesmo aconteceu aqui em casa, por exemplo, tinha uma pessoa que me pediu um contato de um serralheiro. Aí eu passei o contato para essa pessoa. Isso foi de manhã. Aí era 5 horas da tarde, eu estava lanchando com a Carol, aí me veio aquele pensamento assim, engraçado, o Léo até agora não me falou nada, não sei se será que ele conseguiu falar com esse serralheiro? Aí, beleza, assim que eu sentei para poder lanchar, aí chegou o WhatsApp dele. Show de bola, Pedro, já consegui falar com ele aqui, obrigado. Ou seja, o que aconteceu? Quando eu pensei nisso, nossa, será que o Léo conseguiu falar com o serralheiro? O Léo estava pensando assim, vou mandar uma mensagem no Pedro falando com ele que deu tudo certo. Ou seja, o pensamento dele chegou primeiro que a mensagem do WhatsApp. E quantas vezes isso não acontece, da gente estar pensando numa pessoa, vira a esquina, a gente encontra com essa pessoa. Ou seja, estava pensando um ao outro. Fala assim, nossa, vou mandar uma mensagem na Celinha que eu preciso falar com ela. A Celinha vai e liga. Ou uma mãe que fala assim, nossa, engraçado, eu estou preocupado com o Pedro, deve ter acontecido alguma coisa, deixa eu ligar nele para ver. E aí liga, aconteceu alguma coisa. Enfim, então esses processos de telepatia, de transmissão dos pensamentos, a gente hoje mesmo já encontra aí muito, né? Mas quanto maior for a nossa moral, daqui a pouco, mais farto e mais preciso também será essa transmissão aí de pensamentos de uns para os com os outros, né? Eu me lembro quando eu era pequeno, isso já faz algum tempo, minha mãe proibia a gente ouvir rock pesado, porque levava o pensamento ruim. Mas não necessariamente, né? Você pode estar ouvindo um rock pesado com a mesma pureza de ouvir uma música clássica. Você concorda? Sim, e assim, é claro que vai depender sempre da música, do local e do objetivo em si, né? Mas certamente que essas frequências, elas também influenciam no nosso estado de espírito, na forma que nós vamos nos sentir, na forma como que nós vamos pensar. Então, por exemplo, se eu pego, vamos pegar aí um exemplo radical, né? Se eu pego uma música com palavras completamente vulgares, ou que a letra insinua coisas assim desrespeitosas, que vão contra a lei divina, e a gente fica ali o dia inteiro escutando aquela música e tudo mais, imagina só o que está acontecendo com a nossa mente. A gente está ali cantando aquela letra horrível, num pensamento horrível, os espíritos não sabem que aquilo é simplesmente uma música, não.
Ou seja, se eu estou cantando lá uma baixaria, aquilo está sendo formado, aquela imagem está sendo formada, aquele pensamento está sendo formado, e naturalmente, a hora que eu entro nessa frequência, sintoniza-se diversos espíritos que também estão naquela mesma frequência. E Então, acaba formando um exército, né? exatamente, acaba formando um exército. Então, a pergunta que você tem que fazer é qual tipo de exército que a gente quer formar? Porque se eu escuto, por exemplo, igual você comentou aí, né, Zé Carlos, da música clássica, a gente sabe que a música clássica, e aí tem diversos tipos de música clássica também, tem aquelas que vão mais acalmar, vão ter aquelas que vão ter uma batida por minuto ali mais vibrante, mais alegre, que vão levantar a nossa autoestima, vão ter aquelas que vão nos fazer sentir o drama, a melancolia, ou seja, tem diversas ali frequências também dentro de uma música erudita, assim como dentro do rock ou dentro de qualquer outro estilo musical, que vão nos fazer sintonizar e entrar em frequência com aquilo que o compositor quis retratar naquela música. Então, se a gente pega, por exemplo, uma Ave Maria de Schubert, por exemplo, poxa, é muito difícil você escutar aquela música, assim, a gente fazer uma oração ou simplesmente escutar aquela música e não se emocionar, não ficar envolvido naquelas vibrações, aquele toque não mexer com a gente, né? Então, é um excelente auxílio também que nós temos para que quando a gente tenha esses pensamentos negativos ou oscile esses nossos pensamentos, a gente faça o uso da música, das músicas espíritas, tem muitas músicas católicas, assim como evangélicas, enfim, mas que tenham uma boa letra, que tenham uma boa melodia, para que a gente volte à frequência correta ali, né? Ô Pedro, a Maria Reis levantou a mão. Maria Reis. Oi, Pedro. É só para lembrar, você agora lembrou da Ave Maria, a Maria de Chuva, de Gounod, de Mendelssohn, e quando você falou aqueles sons agressivos, né, com palavras agressivas, movimentos agressivos, eu lembrei do funk. Ainda bem que você lembrou da coisa boa, né? Logo atrás. Mas assim, depende muito, a gente, como o Zé Carlos também disse, dentro do funk tem, por exemplo, se a gente pegar o início ali do funk em si, era só músicas boas, com melodias tranquilas, mas tem hoje também com letras obscenas e batidas obscenas, assim como em diversos outros gêneros E musicais. movimentos obscenos também. Assim, a gente não pode generalizar, o que a gente também tem que sempre entender. Infelizmente, a maioria é desse quilate ruim. E assim, o que a gente sempre tem que entender também é que tudo tem um local certo, a hora certa e o momento certo, né? Então, se eu vou num aniversário, sei lá, de uma pessoa muito próxima a mim, que eu não tenho como deixar de ir lá, toca uma música, assim, a gente vai, escuta, se blinda ao máximo e sai e fica ali em prece e tudo mais. Então, assim, a gente tem que saber não ser do mundo convivendo no mundo, né? A gente sabe que a gente precisa da matéria para poder se desmaterializar o máximo possível. Então, certamente, aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente lê, está muito relacionado às pessoas também que a gente convive, né? E aí não vai só dos encarnados, vai também dos desencarnados. Ô Pedro, tem a Maa, eu não sei falar esse Maa. nome. É isso mesmo. É isso? Tá. Uhum. Ela levantou a mão. Eu estava até conversando isso com a minha psicóloga hoje, que eu não entro em enfrentamento porque eu fui professora. Então, por exemplo, a minha filha escuta funk, ela tem 24 anos. Eu não vou entrar em enfrentamento, proibir, porque pode ser só uma passagem de tempo, entendeu? E outro dia ela estava escutando Vivaldi, ela estava escutando As Quatro Estações. E eu falei, nossa, filha, você está escutando Vivaldi, As Quatro Estações? Então, ela até falou, mãe, como é que você sabe? Eu falei, sim, criado no meio muito musical, né? Minha mãe formada no conservatório.
tinha uma tia que era concertista, minha irmã é música, meu ex-marido era músico. Então, assim, e eu falei até com a minha psicóloga, mas se você pega as 4 estações, principalmente a primavera, e coloca guitarras, você vai ter um heavy metal. Porque esse é o sentido do heavy metal, é resgatar ali um movimento de violinos, e as letras nem sempre elas são pesadas. As letras, geralmente, ou elas são muito politizadas, como Sepultura, que resgata muito da cultura brasileira, é musical, né? Nas músicas, tem que escutar com muito cuidado, para você perceber um chachado, para você perceber uma música nordestina do interior do Nordeste, para você ver que tem ali um toque de viola caipira, sabe? As músicas são muito politizadas. Tem outros que falam só de amor, sabe? É claro que existe coisas que distorcem isso tudo, né? Existe o funk muito bom, mas também existe aquelas patifaria, né? Que vamos combinar, não tem nada a ver, né? Então, é só uma questão assim, tudo para mim, sabe? É isso Tudo mesmo. questão de conhecimento, é de você tentar entender. Por exemplo, eu acho Beethoven, gosto de Beethoven, mas acho muito marcial, sabe? O toque ainda é muito marcial, né? Você escuta em Stravinsky, por exemplo, ainda é muito marcial. Mas quando você pega um Debussy, parece chuva. Eu nunca fui a Paris, mas a gente vê os filmes, parece chuva caindo em Paris. Não, e é isso mesmo. Eu só vou fazer o seguinte: eu também adoro música. Depois a gente pode sentar para conversar, porque é muito legal como que cada autor consegue repassar para a gente aquilo que ele pensava, aquilo que ele sentia. Mas se a gente for entrar nesse caminho agora, não vai dar tempo da gente finalizar o estudo. E a Celinha também tinha pedido para falar. Então, vou te interromper nessa parte, assim, só para a gente não entrar muito nessas questões musicais, que não é muito o foco do estudo, para a gente abordar isso, se for o caso, no Pinga Fogo, né, no Espiritismo Esclarece. A gente pode pedir o Heraldo para ele falar um pouquinho para a gente de como que a música vai interferir no nosso dia a dia, no nosso pensamento, que eu acho que é um tema super válido, que a gente gosta também, e aí a gente consegue aprofundar com mais tempo, com mais qualidade também. Celinha. Pois é, Pedro, era exatamente isso. Eu queria propor que essas questões sejam colocadas, mas é muito importante que o pessoal apresente suas perguntas ou suas sugestões para serem tratadas. O Espiritismo Responde já está chegando. E a gente tem vários pontos: as cores, as músicas, os sons, as vibrações, as energias. E agora eu fiquei muito curiosa com a questão 283. Será que nós, quando formos espírita, a gente agora não consegue se ocultar muito uns dos outros, ou conseguimos? Como é que é isso, Pedro? Então, olha o que os espíritos respondem. Não, para os espíritos tudo é patente, sobretudo para os perfeitos. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, não constitui regra absoluta, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros espíritos se julgarem fazê-los útil. Então, os espíritos da mesma faixa não podem ocultar os seus pensamentos dos seus iguais, nem dos espíritos superiores. Entretanto, para os de faixa mais baixa, né, para aqueles que estão abaixo desses espíritos, eles podem perfeitamente ocultar os seus pensamentos, como também ficarem invisíveis a eles, se eles desejarem, né? Então, lá nesse caso mesmo que a gente falou do André Luiz, lá, o que acontecia? Os espíritos superiores iam lá visitar eles e ele não conseguia enxergar esses espíritos superiores, ou seja, não tinham esses olhos, não conseguiam captar a mensagem, né? Então, esses espíritos podem se tornar invisíveis a outros espíritos se eles se julgarem fazer isso, né? Se eles acharem necessários fazerem isso, né? Por exemplo, lá no livro Libertação,
que também é dessa coleção lá do André Luiz, então fica aí como sugestão para a gente poder, às vezes, pegar alguma obra para reler ou para revisitar, porque trata muito bem essas relações do além-túmulo. Lá no livro Libertação, que é um livro, assim, belíssimo, é um dos meus favoritos aí dessa coleção, quando o André Luiz e a equipe eles se deslocam para a cidade do Gregório, e o Gregório era um espírito, né, vamos dizer assim, que ele comandava ali uma região grande de zonas inferiores, né, ele estava muito ligado ali à perversidade, à maldade, e aí quando o André Luiz, e junto ali com alguns espíritos do bem, eles se deslocam para essas zonas inferiores, e para que as luzes deles, né, para que essa emanação de luz não fossem percebidas também, para que eles conseguissem se filtrar, o que eles faziam? Eles densificavam ao máximo o seu corpo espiritual para que eles pudessem ficarem, vamos dizer assim, disfarçados entre aqueles espíritos que conviviam ali naquela região, para que eles fossem vistos como um outro qualquer. E aí eles não fossem percebidos também. Então a gente percebe que os espíritos superiores, eles têm ali recursos, capacidades e tudo mais para poder ficar visível ou não visível, e certamente que eles sabem aí dos espíritos superiores, a nós, por exemplo, sabem ali dos nossos pensamentos, daqueles que a gente pensa, o que a gente decide, e naturalmente que eles não violam ali o nosso respeito, o nosso livre-arbítrio, mas eles conseguem captar e ver tudo isso, assim como esses mesmos da mesma faixa conseguem fazer esse mesmo processo também, né? Bom, Celinha, então é isso. Acho que deu o prazo aí certinho para a gente parar aqui na 283. Muito bom, Pedro, muito obrigada. Antes de terminar, eu queria botar um barulho de carroça. Zé Carlos gosta. Aí eu queria ver se alguém anotava aí, a Maá, Maria Reis, Zé Carlos não vai poder. A TT anotar para nós, ou o próprio Pedro. Será que a gente vai conseguir uma hora escutar funk? Não, está tocando funk e a gente escutar música clássica? A gente não vai falar agora, Marra, porque a gente tem que fazer a nossa irradiação. Os espíritos estão já próximos de nós, com muitas luzes, muitas vibrações, mas eu queria pedir para a gente conversar, me desculpa, mas eu queria pedir, então, para a gente anotar. Um de vocês, será? E aí a gente vai poder, com a nossa mente, escolher o que a gente vai escutar? Mesmo que a nossa volte toque o que a gente não gosta? Vamos pensar nisso? Enquanto o Edson nos faz elevar a mente, encontrarmos com a espiritualidade superior, nos ajudando com a prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus com bastante firmeza, gente. Tem gente que está precisando. Sagrada Mãe de Cristo, Mãe Sagrada dos réus, dos cativos e dos moribundos, sois por prestígio de maior nomeada a genetriz das réis dos mundos. Virgem, que repassai nessa jornada de olhares tão queixosos e tão fecundos, e assiste aos justos e os desvelados, nas horas, nos minutos e nos segundos. Mãe de todas as mães, Nossa Senhora, dada a eterna essência de nossos dias, vive por nós como um clarão de aurora. Mãe de Pai,